Olá, pessoal. Hoje eu quero comentar aqui uma postagem que eu escrevi, que foi colocada aqui na minha página, que diz o seguinte, né? Enquanto você não cura as emoções negativas do passado, você recria situações que geram mais das mesmas emoções. Né? Por que será que isso acontece? Né? Deixa eu repetir, né, o que é que está escrito nessa postagem. Enquanto você não curar as emoções negativas do seu passado, você vai recriar situações que geram mais daquelas mesmas emoções, emoções negativas que você não quer que se repita, né? Então, por que será que isso acontece? Bom, a gente sabe, né, que todo ser humano, a gente acumula situações negativas do passado em maior ou menor grau. Algumas pessoas com mais intensidade, outras pessoas com menos intensidade. Mas se você, por exemplo, tem uma vivência na sua infância de rejeição, né, se você vivenciou situações intensas de rejeição, se foi abandonado pelo pai ou pela mãe, houve algum tipo de negligência, de abuso, e você ficou fortemente impregnado com a sensação de rejeição, né? A rejeição pode acontecer de várias maneiras, pode ser através de críticas, pode ser através de cobrança, pode ser através de ausência física, pode ser através de falta de atenção, falta de reconhecimento, enfim, várias situações na sua infância podem gerar sentimento de rejeição. E aí você ficou com aquela marca impregnada em você. O que é que vai acontecer depois que você se tornar adolescente, que você se tornar uma pessoa adulta? De forma inconsciente, você vai criar ou você vai atrair para a sua vida mais situações que vão gerar sentimentos de rejeição bem parecidos com aqueles que você sentia lá na infância. E na maioria das vezes você não vai perceber uma conexão de que é o mesmo sentimento que você sentia na infância. Mas aí você atrai um relacionamento aonde a pessoa trai você, onde a pessoa ou ela abandona você, ou ela de repente fica distante e fria e vai embora e você sente aquela rejeição. Ou você atrai situações de amizade também, né, que onde a pessoa decepciona, causa alguma mágoa, faz alguma coisa que vai gerar aquela emoção de rejeição. Você está repetindo uma história que vem lá da sua infância. Né? Por que esse mecanismo acontece? Né? Por várias razões. A emoção negativa, quando ela está impregnada em você, ela funciona como uma sombra, e a sombra é como se fosse uma entidade que quer se alimentar de mais daquele mesmo sentimento. Então, a sombra que está em você, a sombra da rejeição, a sombra da tristeza, a sombra da mágoa, de qualquer tipo de emoção negativa, ela quer gerar mais daquele mesmo sentimento. A raiva quer sentir mais raiva, a tristeza quer sentir mais tristeza, a rejeição quer sentir mais sentimento de rejeição. Então, essa sombra nessas emoções negativas, elas se apossam da sua mente, do seu subconsciente, e elas levam você a fazer escolhas, sem que você perceba, que vão gerar mais daquele tipo de emoção. Então, no lugar de você se relacionar com uma pessoa compatível com você, com uma pessoa emocionalmente saudável, você vai se relacionar com alguém que tem alguma característica que vai fazer com que você reviva aqueles sentimentos. Ela vai fazer coisas que vai fazer você reviver aquele sentimento. E parece tudo uma grande coincidência, parece uma coisa, parece azar, né? Tem mulher que acha que tem muito azar porque entra num relacionamento com um homem que é agressivo, termina um relacionamento, entra em outro com um homem que é agressivo, ou que é abusivo psicologicamente. E a situação vai se repetindo ao longo da vida e a pessoa não consegue entender o porquê. Se você vai investigar o histórico emocional dessa pessoa, você vai encontrar situações lá na infância de rejeição, de abandono. Enquanto não curar essas emoções, essa sombra que está se apossando daquela pessoa, ela vai continuar fazendo com que você escolha situações que vão repetir o mesmo sofrimento. Se de repente, nessa mulher que guardou esse sentimento de rejeição lá da infância, pode ser homem também, né? Estou falando mulher, mas pode ser homem ou mulher. Se de repente essa pessoa encontra alguém saudável para se relacionar, ela não vai se interessar por aquela pessoa, ela não vai se interessar por alguém
que não dá para ela aquele sentimento que ela inconscientemente vem buscando alimentar, aquele sofrimento que ela inconscientemente vem buscando alimentar. Então, o que acontece, né, quando alguém que carrega muito sentimento de rejeição encontra alguém saudável, né, e vai que e essa pessoa mais saudável até se interessou, né, por você. E aí você fala, mas é uma pessoa muito legal, mas não rola uma química, eu não consigo me interessar, é uma pessoa que só serve para fazer amizade. Né? E aí só consegue gostar, esse gostar também não é verdadeiro, né, mas só consegue sentir atração por alguém que vai provocar um certo sofrimento. Então, você escolhe de forma inconsciente situações que vão gerar aquele sofrimento e você também atrai pela lei da atração. Então, se você carrega mágoa, você atrai mais situações que geram mágoa. Se você carrega rejeição, você atrai mais situações que geram sentimento de rejeição. Se você tem muita tristeza guardada no seu interior, você vai atrair mais situações que vão gerar mais daquela mesma tristeza. Então, lei da atração. Aquilo que você vibra é aquilo que você atrai para a sua vida. Outra coisa que faz gerar as mesmas emoções, né, outro mecanismo que ajuda a gerar mais do mesmo tipo de emoção, é o fato de que você, quando está carregado com uma certa negatividade, que você carrega do passado, você tende a distorcer a realidade. Você tende a interpretar a realidade de uma forma um tanto distorcida para gerar mais daquele mesmo sentimento. Então, uma pessoa carregada de sentimento de rejeição, ou carregada de sentimento de abandono, ou carregada com muita mágoa, por exemplo, né? Vamos supor uma pessoa que tem muita mágoa guardada, acumulada, e aí quando ela está se relacionando no dia a dia dela, né, com os amigos, ou com o parceiro, com a parceira, às vezes a pessoa faz alguma coisa, né, que talvez não seria, para uma outra pessoa não seria nada demais, mas que você interpreta aquela situação como uma coisa contra você, como uma coisa extremamente negativa, ou até a pessoa fez alguma coisa, tá? Até ela fez. Mas a sua reação, ela acaba sendo desproporcional. Ela é muito acima do que seria se você não carregasse aquela mágoa do passado. Porque a sua reação emocional naquele momento não é só aquilo que está acontecendo naquele instante. Ela vem turbinada, ela vem ela simplesmente fica inflada pela carga que você carrega do passado. Então, enquanto você não cura esses eventos do passado, essas emoções negativas, sentimento de rejeição, de abandono, de mágoa, enquanto você não se desintoxica disso de uma forma profunda realmente, você acaba recriando mais situações na sua vida todos os dias. Né? E tem gente que fica sem entender porque isso acontece, acha que é muito azar, acha que nasceu, sei lá, né, destinado a sofrer. Na verdade, não é isso, né? Você precisa curar, buscar curar essas emoções do seu passado. Como é que a gente faz essa cura? Eu ensino a técnica da EFT para limpar as emoções do passado. É extremamente eficiente para isso, né? Para você curar todo tipo de situação que ficou mal resolvida. Seja culpa, medo, frustração, mágoa, raiva, abandono. Né? E à medida que os meus alunos, que eles vão limpando essas emoções negativas do passado, eles vão relatando que as situações negativas vão diminuindo a frequência, elas deixam de se repetir e também, mesmo quando se repetem, você começa a agir de uma forma diferente. E veja que coisa interessante. Quando você reage de forma negativa a uma situação atual agora, você planta uma semente. Você planta uma semente para que a situação se repita no futuro. Então você reagiu negativamente aqui, é como se você plantasse ali, né, você emitiu uma vibração que vai plantar mais repetição daquilo. Então você fica renovando um karma eternamente. Você emite uma vibração, aconteceu uma situação que você não gosta, você reage intensamente de forma negativa, então você emitiu uma vibração e aquela vibração vai atrair mais situações daquele tipo. Quando você começa a limpar o seu passado, e aí é uma situação que antigamente ela incomodava muito você, ela aparece na sua frente, você não reage mais como você reagia antes, você reage com um sentimento de aceitação, ou de compreensão, ou de paz, você deixou de emitir aquela vibração negativa
então você não plantou que mais uma vez aquela situação se repita. Então a tendência é que se repita menos, cada vez menos, e cada vez que se repete, você consegue reagir, consegue lidar de uma forma muito melhor. Então, por isso que é muito importante a gente focar e limpar as emoções do passado, e é para isso que eu ensino a técnica da EFT. Então, se você tem dúvida, algum comentário sobre isso que eu falei hoje, escreve aqui, tá? Me fala também se você já está se auto-aplicando EFT, se você já baixou o manual gratuito da técnica que eu disponibilizo. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou sobre outros, para que eu possa criar mais conteúdos para você, tá?